Laís, eu acho que tá me enviando aqui pelo Zap agora, então não vou nem colocar o nome dela aqui. Que a Emily me enviou ontem. Vou falar o nome dos alunos que ainda não entregaram, Acho que Laís tá? não tá não, tia. Oi? Acho que Laís não está na sala, não. Mas eu recebi uma mensagem aqui no Zap agora. Deixa eu confirmar para ver se é o trabalho. É, tá. Então, Laís, ok também. Perdão. Então, pessoal, eu vou falar aqui agora a lista dos alunos que ainda não me entregaram o livro, o trabalho do livro Esta Classe. A menina que fez a América, que está valendo 10 pontos, está valendo como teste de redação, tá? Quem ainda não me entregou? Ellen, Gabriel Maurício, Gabriel Soares, que eu falei lá no Zap, não me deu resposta nenhuma. João Gabriel, Lucas Felipe, que eu também falei aqui na última aula. Inclusive, até perguntei se você poderia deixar o seu telefone com Rebeca para ela te passar o trabalho, também não entregou. Pedro Lucas ficou de entregar amanhã, né, no dia 27, junto com o simulado da FTD. Vou até colocar aqui para não esquecer. Sabrina, Stephanie, Vitória, Igor e Pedro Vitor, tá? Esses alunos, Sabrina, eu dei para a escola com o simulado. Ok, vou colocar aqui, Sabrina. Então, assim, o de Sabrina e o de Pedro Lucas ainda tá valendo 10 pontos. Agora, quem não entregou, o trabalho tá valendo menos, tá, pessoal? Porque eu já pedi um tempão, já passou do prazo. Eu tô avisando todos os dias, não só aqui na aula, mas também no Zap. E tem aluno que Camille, está presente no Zap, mas não responde. Oi, Lucas. Camille, é pra entregar o trabalho até quando mesmo? Na verdade, já passou o prazo. Já passou, já tem bastante tempo, mas eu ainda estou aceitando. Então, quando você for entregar o simulado da FTD na escola, você pode deixar lá com o Tia Beth, que eu recebo, Tá, tá? obrigada. Não esquece, não. Você sabe qual é o trabalho, Lucas? Lucas? Oi, Você tem a folhinha do livro para responder? minha mãe tá procurando. Tá, fala para ela que é a folhinha que vem dentro do livro A Menina que Fez a América. Tá bem? Tá. Agora vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver desse pessoal aqui, quem tá aí na sala. Sabrina já entregou. E esse trabalho não era para ter feito há umas 3 semanas atrás ou duas? Exatamente, isso aí. Essa lista que eu acabei de falar agora são dos alunos que não entregaram. Aí eu não vou poder dar a mesma pontuação dos que me entregaram na data certa, né? Já tem Eu entreguei por no aí. domingo e atrasado, tia. Exatamente, já tem bastante Eu, tempo. eu entreguei na data, eu acho. Eu entreguei na data. Isso. É. Quem entregou na data ficou com 10 pontos. 20 alunos me entregaram na data certa. Agora vamos lá, deixa eu ver aqui quem mais. Lucas. Professora, mandei um número aí. Rebeca, o Tá, olha número do só. o Ludwig Rebeca não vai deu o te número colocar dele. no grupo da turma. Porém, é, você me confirma até o final da aula se você tem essa folhinha de dentro do livro. Que se você tiver, aí é só fazer e entregar amanhã junto do simulado da FTD, Tá. tá? Agora deixa eu ver aqui. Pedro Vitor tá aí, Pedro? Ele não tá, não, tia. Pedro não, né? Igor. Também não. Igor tá, gente. Tá? Igor tá. Aham. Gabriel. Gabriel B. Gabriel Soares?
Sim, é Sim. Gabriela Soares. Aí você vai entregar na escola amanhã, é isso? Caraca, a igreja entrou, isso é raro, velho. Tá. Então, vou anotar aqui você também. Pô, mano, Igor entrar é bem raro, hein? Tipo, quando isso acontece, ele entra a cada 2 meses, tá ligado? É... Papo reto. Igor, você me entregou a redação, mas está me devendo esse trabalho também. Tá me ouvindo? Saiu. Vamos ver se ele volta. Então, pessoal, é isso, tá? Então, quem entregou no prazo está com 10. Quem entregou depois, né, do prazo, esses que entregaram depois, o trabalho está valendo 8, porque na verdade vocês já eram para ter me enviado ou ter ido à escola entregar, né? Então, ok. Igor voltou, tio, Igor voltou. Igor, dá um oi aí, pelo microfone ou pelo chat. Igor, Falou pelo chat. Igor, você tem o livro Esta Classe? Tia, ele disse que não tem. Pois é, você já era para. Camille, Oh, esse calma era aí. o livro que tinha que trocar com outra. Ele falou que tem o do vovô, tia. Era assim, Lucas. Minha mãe trocou com minha prima, tá aqui. Ah, tá aí. Vê se tem uma folhinha dentro. Tá. Tem? Tia Camille, Lucas Felipe, não, Pedro Lucas perguntou se o trabalho dele vai valer 8 ou 10. Então, o de Pedro Lucas, eu já tinha combinado, não era, Pedro? De entregar no dia 27. Vai Era valer assim. 10. Professora, adicionei já Lucas Felipe. Tá. O de Pedro vai valer 10 porque eu já tinha combinado com ele aqui no chat. Cadê Igor, pessoal? Tá, tem o do vovô, não consegui trocar. Igor não conseguiu trocar. Você era para ter tirado uma xerox dessa folhinha, Igor. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Quem não tem o livro, quem não conseguiu, eu vou colocar uma atividade na plataforma para vocês fazerem. Então, Igor, fica atento, tá? Você que não tem o livro. Ô, tia, acho que foi a tia Lorena que escreveu ali no chat que é só ir na Ah, secretaria que tá disponível o livro lá. tá. Igor, leu aí, Igor? Igor, você pode pegar o livro e ir à secretaria para trocar. De qualquer forma, para vocês depois não falarem assim, ah, mas eu não tinha, ou eu não pude, eu não consegui, eu vou deixar uma atividade na plataforma para quem chegar com essa desculpa de que não conseguiu, de que não tenho. A atividade vai ficar lá na plataforma, valendo 10, valendo teste de redação. Então, quem não puder fazer a atividade do livro esta classe, faz Tia, a da Igor saiu de plataforma. novo. Pois é, tá difícil. Alguém depois passa esse recado para ele, então, tá? Ou ele troca o livro na secretaria da escola, ou eu vou disponibilizar uma atividade na plataforma, que é para não ter desculpa depois. E quem já fez, não precisa não, Gabriel.
faz um ou outro. Se você tem o livro e a folhinha, faz o extra classe. Agora, quem não tem nada, né, não tem como sair ou tá com o livro errado, não pode trocar, não pode ir à escola, vai fazer a atividade da plataforma. E os que já ganharam nota não precisam fazer a atividade da plataforma. Tá? Então, vamos lá. Caraca, tia, hoje é público recorde, 26 pessoas na sala. É. Isso Eu aí. acho que não, João. Teve uma época que tinha 31. No início, né? É. Verdade, Ah, verdade. outra coisa. Gilbert pediu para os professores avisarem no final da aula, mas vou avisar logo agora, que eu estou aproveitando esse tempo para dar os recados. Vocês já pediram aos pais para entrarem na plataforma, lerem lá o comunicado que a escola deixou? Já Eu estão já, sabendo tia. da Minha mãe já reunião respondeu. Eu não pedagógica? falei não, calma aí. Já. A mãe já até respondeu. Minha mãe também respondeu. Eu não, tia. Isso. Tem um comunicado lá falando sobre a possível volta das aulas. Ainda não é nada certo, mas tem um comunicado lá explicando tudo, né? E aí os pais vão preencher um formulário, acho que é uma pergunta, né, que tem lá, sobre quem vai, quem no caso vai voltar, né? E quem vai continuar assistindo às aulas online, porque a escola precisa se organizar, né? Quanto à questão aí de aglomeração, precisa saber quais são os alunos que irão voltar. E aqueles que não voltarem vão continuar tendo aula normalmente, aula online, não serão prejudicados. E vai haver também uma reunião pedagógica com os pais online para a coordenação, né, conversar a respeito dessa volta. Então, quem ainda não acessou a plataforma, peça aos pais, tá, para acessarem que esses comunicados sobre a reunião e sobre a volta estão lá na plataforma. Isso aí, Daniel. Ô, tia, mas sexta-feira, nesse dia, a gente vai ter aula normal? Eu sei que a hora da reunião é bem mais tarde, mas Ah, nunca se vão. sabe. Porque eu acho que é 5h45, não é isso? 5h30, né? Por aí. Não, começa às 4h30. Ah, então. Então vão ter sim, tá? Ah, não. Ah, tudo é desculpa para não ter aula. Então, pessoal, Esperando vamos as lá. férias aqui até hoje, tia. Ah, mas vocês estão em casa, pessoal, estão descansados. Vamos então continuar a correção de ontem, que não deu tempo de fazer Qual página, tia? a correção de todas as páginas. Nós paramos na 23. 23. Módulo 3, Ok. página 23. Tá descansando não, Daniel? Página 23, objeto direto e objeto indireto. Leia o poema a seguir. Fiandeira. Fiandeira, por que fias? Fio, fios contra o fio. Frio. Fiandeira, para quem fias? Fia os fios para meus filhos. Fiandeira, com que fias? Com fieira de 3 fios. A letra A é para responder oralmente, né? Em sua opinião, com que intenção o poeta escolheu tantas palavras compostas da letra F para criar esses versos? O que vocês acham que colocaram aí tanta palavra com F? Hein, pessoal? Vamos falar um Tia, que pouquinho. página? Página 23. E o pessoal ainda não está nem com o livro aberto. Vamos lá, pessoal. Vou aguardar vocês abrirem o livro aí. Página É página 23 do módulo 3? Isso. Ô, tia, mas você chegou a fazer 23? Que a minha só tem Não. até 22 feito.
Fizemos a 22. E aí deixamos a 23 e a 24 para hoje. Ah, tá. Então, tá certo aqui não. É que eu pensei que não tinha feito o 23. Ah. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo tá aí com a página 23 aberta? Todo mundo já abriu aí? Posso? Pode. Então vamos passar logo para as perguntas de Por mim pode também, escrever. tia. Tá. Vamos passar para as perguntas de escrever, que é para a gente não perder tempo, que eu já usei uns minutinhos da aula para passar os recados. Vamos para a letra B. Quais são os complementos das formas verbais em destaque? Muito fácil, pessoal. Voltem ao poema aí do número 1. Tem 2 verbos em destaque, fio e fio. O primeiro fio, qual é o complemento? O que está após o verbo? O que, tia? O primeiro fio? Caramba, vocês estão. Quais são os Fios. complementos das formas verbais em destaque? O que está em destaque aí no poema? Fio. Fio, 2 vezes, né? Um na É. primeira estrofe e outro na segunda. Qual é o complemento de fio na primeira estrofe? Fios? Fios, é o que está depois, né? E qual é o complemento de fio na segunda estrofe? Os Fios. fios. Os fios. Fios. Agora tem Os um ois fios. aí, tá? Então, letra B vai ficar fios e os fios. Letra C. Esses complementos são introduzidos por preposição? Tem preposição nesses 2 complementos? Não. Não, né? Fios é um substantivo, é uma palavra, não tem preposição nenhuma. E no outro complemento, que é os fios, também não há presença de preposição. O que nós temos aí é um artigo definido, os, e fios, substantivo. Então, na letra C, a resposta é só não. Número 2. Agora, leia uma manchete. Quem pode ler aí para mim? Ana Bárbara. Eu, tia. João Pedro. Então vai, João. Gosta de Harry Potter? São Paulo vai ganhar uma hamburgueria esperada no bruxinho. Muito bem. Olha, pergunta fácil, hein, pessoal? Qual é o complemento da forma verbal gosta? O que completa o verbo gostar aí? De Harry Potter. De Harry Potter. De Harry Potter. Gosta de quê? Ou no caso aí, gosta de quem? O complemento de gostar é de Harry Potter. Esse complemento é introduzido por preposição? De Harry Não. Potter. Sim. 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 De é uma preposição, De. né? Então, esse complemento é introduzido pela preposição de. Vocês vão colocar aqui sim e vão dizer pela preposição de. Tia, você pode repetir A? Letra A é para responder oralmente, a gente pulou. A letra B é fios e os fios. Não, ainda não fiz a chamada não, pessoal. A aula começou ainda agora. Hoje nós temos 2 aulas. Embaixo aí da letra B do número 2, pessoal, só para relembrar, vem a explicação de objeto direto e objeto indireto. O complemento que não precisa de preposição para se ligar ao verbo é chamado de objeto direto. Já o complemento que se liga ao verbo por uma preposição,
por intermédio de uma preposição é chamado de objeto indireto, tá? Agora vamos à página 24. Na página 24, atividades. Veja a tirinha a seguir. João Pedro já leu? Quem quer ler agora? Eu, Vai, Daniel. Daniel. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar? Entendi. Sua televisão nova parou de funcionar. Por que não aproveita essa chance e vá curtir um livro? Uma natureza. Ficou bravo? Ficou bravo? Ele definitivamente está precisando de natureza. Muito bem. Letra B, que já é para escrever. A forma verbal entendi, empregada no segundo quadrinho, é transitiva ou intransitiva? A pergunta foi: em que posso ajudar? Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar? Entendi. Sua televisão nova parou de funcionar. O verbo entender aí precisa de complemento? Não. Não. Por si só, ela já Isso tem o sentido completo. muito bem, Ana Bárbara. Quando eu falo entendi, eu não preciso de um termo que complemente o verbo entender, né? O verbo entender ele tem sentido completo. Então, ele é um verbo intransitivo. Então, vocês vão escrever que está perguntando no segundo quadrinho, a forma verbal é transitiva ou intransitiva? Vocês vão dizer intransitiva, pois não precisa de complemento. Posso passar para a letra C? As respostas são Pode. pequenininhas. Letra C. Como a locução vai curtir, apresentada no terceiro quadrinho, é classificada? Terceiro quadrinho. Por que não aproveita essa chance e vai curtir um livro, uma natureza? Como a locução vai curtir, apresentada no terceiro quadrinho, é classificada? Intransitiva, transitiva indireta ou transitiva direta? O que vocês vão fazer? Lá no terceiro quadrinho, sublinhem aí a locução vai curtir. Sublinhem aí, no terceiro quadrinho, vai curtir. Qual é a pergunta que faremos a essa locução? Quem vai curtir? Vai curtir O quê? o quê? Isso aí, Ana Bárbara. Então a pergunta aí é: vai curtir o quê? Como resposta, nós teremos um livro, uma natureza. Tem preposição nesses complementos? Não. Não. Então significa que vai curtir, perdão, é uma locução transitiva direta ou indireta? Direta. Direta, porque não exige o complemento, que é um livro, uma natureza, não se liga à locução com preposição, não tem preposição nenhuma. Então, vai curtir é uma locução, né, dois verbos aí juntos, transitiva direta. Lembra que eu falei que geralmente quando a pergunta é o quê, significa que o verbo e o complemento serão diretos, tá? Porque na própria pergunta não aparece preposição. Agora, quando na pergunta aparece o de que, ou de quem, ou em que, quando aparece a preposição, aí geralmente a mesma preposição da pergunta vai aparecer no complemento. Como aí não tem preposição nenhuma, significa que a locução vai curtir é transitiva direta. Agora, letra D.
Eu já até respondi, né, pessoal? Qual é o complemento dessa preposição? Qual é o complemento dessa locução verbal? Pessoal, Um tem que ir para livro, uma vocês. natureza. Isso. Ó, pessoal, vamos responder. Só a Ana Bárbara que está respondendo, hein? O complemento da locução verbal vai curtir? Vai curtir o quê? Um livro, uma natureza. Então, um livro e uma natureza é o complemento verbal. O complemento, ele sempre está após o verbo. Ele completa o sentido do verbo. Por isso que recebe esse nome. Então, letra D, um livro, uma natureza. Foi? Foi. Letra E. Como esse complemento é classificado? Se na letra C nós marcamos que a locução verbal é transitiva direta, o objeto vai ser o quê? Hein, pessoal? Tia, repete que sua voz travou pra mim. Olha só, Travou pra todo mundo. letra E, pergunta. Como esse complemento é classificado? Um livro, uma natureza. Qual é o tipo de complemento? Objeto direto ou objeto indireto? Direto. 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 Porque se nós marcamos na letra C que o verbo é transitivo direto, o objeto segue a mesma classificação, objeto direto. Eu não posso ter um verbo transitivo indireto e um complemento direto, né? Eles precisam estar em concordância. Então, se aí o verbo é transitivo direto, como nós marcamos na letra C, significa que o complemento vai ser objeto direto. Um livro, uma natureza, não tem preposição nenhuma. Então, objeto direto. E aí está pedindo para justificar a resposta. Por que é objeto direto? Pessoal? Porque não tem preposição? Olha, vocês, no primeiro dia que eu expliquei essa matéria, que eu falei que era difícil a beça, vocês estavam respondendo mais. Vamos lá. Vocês falaram aí que o objeto é direto. Um livro e uma natureza, objeto direto. Por que é direto? Porque ele não é seguido de uma preposição? Exatamente. Porque não tem preposição, não é seguido de preposição. Então, na letra E, vocês vão justificar, pois não é ligado ao verbo por preposição. Foi? Escreveram? Sim. Pode repetir, por favor, tia? Objeto direto, pois não é seguido de preposição. E agora a última pergunta da página 24. Vamos responder, hein, pessoal? Só tem Ana Bárbara respondendo. Voltem lá na tirinha. Qual é o complemento da forma verbal precisando, empregada no último quadrinho? Vocês vão lá no último quadrinho, sublinhem aí precisando e vão me dizer qual é o termo que está complementando o verbo precisando. O que está depois de precisando? Natureza? De natureza. De natureza. Só a natureza? De natureza. De natureza. Preposição. De natureza. Não pode esquecer de nenhuma palavra. É tudo que está complementando o verbo.
Então, de natureza. Vamos escrever aí. São duas perguntas na letra F. A primeira é essa. Qual é o complemento da forma verbal precisando, empregada no último quadrinho? De natureza. Coloquem esse de natureza entre aspas, ou então escrevam: o complemento é de natureza. Segunda pergunta da letra F. Essa forma verbal, no caso precisando, é transitiva direta ou indireta? Transitiva indireta. Transitiva indireta. Minha câmera saiu aqui porque meu celular já está descarregando. Transitiva indireta, muito bem. Por quê, pessoal? Porque ela vem seguida de preposição. Exatamente. Quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. Então, a pergunta que nós faríamos aí, precisando de quê? Precisando de quem? Esse de que aparece na pergunta é uma preposição, a mesma que aparece no complemento. Precisando de quê? De natureza. Então, aí o verbo é transitivo indireto, porque o complemento se liga ao verbo por meio de uma preposição. Então, são duas perguntas. A primeira vocês vão colocar o complemento, que é de natureza. E a segunda vão dizer que a forma verbal é transitiva indireta. Pois está ligada ao verbo, perdão, por meio da preposição de, ou por meio de uma preposição. Oh, meu Deus, esse celular fica aqui, fica parado reto, que tá no carregador, fica tombando. Agora nós fechamos aí as páginas referentes à transitividade verbal, mas nós ainda faremos muitas atividades no caderno sobre isso, porque essa matéria é muito importante e ela não termina aqui, tá? A gente vai exercitar mais. Mas antes de passar para o caderno, vamos terminar a correção da página 16 sobre cordel, que eu passei em redação. Todo mundo lá na página 16. Página 16, pessoal, eu parei em que número? Eu corrigi o número 6. Vamos parar de conversar no chat, prestar atenção na aula. Número 6 você corrigiu. Número 6 você corrigiu. Corrigi? Vocês marcaram o quê? Nordeste. Nordeste. Então, paramos no 7. Todo mundo aí na página 16? Sim. Então, vamos Bom, lá. eu Número tô. 7, página 16. Nós lemos um cordel, né, na aula de redação. Cada um leu uma estrofe. E aí, se alguém sentir dúvida, é só voltar lá no cordel. O que o eu lírico deseja fazer quando retornar para o sertão? O Eu que ele coloquei diz lá? rever a rapaziada, refazer sua morada e criar um sabiá. Isso, muito bem. Então, quando o eu lírico voltar ao sertão, ele deseja rever a rapaziada, refazer sua morada e criar um sabiá. Só voltar lá no cordel. Então, número 7, rever a rapaziada, refazer sua morada e criar um sabiá.
Posso passar para o número 8? Pode. De acordo com o texto, qual seria a pior punição que o eu lírico poderia receber? Aqui eu coloquei o trecho do texto. Posso ler? Pode. E se Deus me castigar, será branda a punição. Pois ele dirá então: pior castigo foi ser um sertanejo e viver distante lá do sertão. Certo. Quem colocou a estrofe inteira, ok. Mas quem quiser ser objetivo e direto ao ponto, pode escrever que a punição seria a de ser um sertanejo e viver distante do sertão. Tá? Essa seria a punição. Ser um sertanejo e viver longe do sertão. Muito fácil essa, hein, pessoal? É só voltar lá na página e vocês vão visualizar de imediato. Número 9. O eu lírico finaliza cada estrofe com a mesma palavra. Qual é ela? Sertão. A palavra sertão. Sertão. Reparem que ao final de cada estrofe, ele utiliza a palavra sertão, em todas as estrofes. Agora vamos pensar aqui. Se ele vivia longe do sertão, né? E ele tinha vontade de voltar, de rever rapaziada, de refazer sua morada, o que isso pode sugerir? Ele usar a palavra sertão no final de cada estrofe, o que isso pode sugerir em relação ao sentimento que o eu lírico está expressando no cordel? Saudade? Saudade. Provavelmente que ele sente muita saudade do sertão. Aqui eu não marquei a página 17, não, pessoal. Quando eu passei esse exercício, eu acho que eu passei só até a 16. Não foi isso? Mas Foi. vamos fechar essas páginas aqui, porque também é sobre o cordel. E aí hoje a aula vai até meio-dia, depois eu passo para o caderno. Vamos continuar aí na página 17. Em relação à estrutura do cordel, responda: quantas estrofes compõem o trecho apresentado desse cordel? São quantas estrofes? Conjunto de versos. Contem lá. 11 estrofes? 11 estrofes. Só para relembrar aí, pessoal, para vocês não confundirem, né? Estrofes são esses agrupamentos aqui, ó. Aqui é uma estrofe, aqui é outra estrofe. Na página 13, aqui é outra estrofe, aqui é outra e por aí vai. Então, nesse cordel, há um total de 11 estrofes. Na letra B, quantos versos há em cada uma das estrofes? 10 versos. Versos são cada linha da estrofe, tá? Alguns poemas, o número de versos em uma estrofe é um, em outra estrofe é outro. Porém, nesse cordel aí, todas as estrofes possuem o mesmo número de versos. Quantos versos? Alguém falou aí? 10 versos. 10 versos. Só voltar lá e contar, ó, pessoal. Aqui na primeira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se vocês forem reparar, nessa aqui também tem 10. Nas outras também. Cada estrofe possui 10 versos.
Então, letra B, página 17. Todas as estrofes são compostas de 10 versos. Hoje é 26, né? Vamos lá. Número 11. Releia uma estrofe do cordel. Lá tinha muita alegria, nos anos de safra boa. Se via em qualquer pessoa bela face e simpatia, quer de noite, quer de dia, no inverno ou no verão. Aqui, isso não tem não. Não dá nem para comparar com o meu belo lugar que deixei lá no sertão. Letra A. Com que função as rimas são empregadas em um texto? E aí? Por que as rimas são empregadas em um texto? Por exemplo, no cordel, em alguns poemas. E aí, o que vocês acham? Reparem que quando o poema tem rima, né? Parece que é uma música. Então a rima, ela dá ritmo e musicalidade ao texto. Além do mais, quando um poema tem rimas, vocês já repararam que a gente memoriza com mais facilidade? Então, Sim. quando tem, a gente decora rapidinho, né? Uma palavra combina com a outra, então é fácil de memorizar. Então, vocês vão dizer para dar ritmo, para dar musicalidade ao texto, para facilitar a memorização. A letra B, eu coloquei uma pergunta parecida no teste, teve gente que errou. As rimas, pessoal, geralmente acontecem ao final de cada verso ou no interior do poema, ou seja, mais no meio, tá? E as rimas, elas têm sons iguais ou parecidos. Então, aí, quais são as palavras que rimam entre si nessa estrofe? Quais são as palavras que possuem o mesmo som? Vamos ver lá, olha. Alegria. Alegria rima com o quê? Simpatia? Simpatia. Então, aí a palavra alegria, que se encontra no final do primeiro verso, rimando com simpatia. Reparem, ó. Ia, o mesmo som. Então, esse é um par de rimas, tá? Alegria e simpatia. Tem mais rimas nesse poema? Sim. Pessoal, vamos prestar atenção no dever. Tem. Quais são? Só a Ana Bárbara que está respondendo, hein, pessoal? Boa e pessoa, verão e não, comparar e lugar. E tem dia Certíssimo. também. Dia eu acho que pode fazer rima com simpatia, né? Pode sim. Isso aí. Algumas rimas estão intercaladas, outras estão paralelas, né? Então, ó, vamos lá. Tem também simpatia com dia, né? Ó, o mesmo som, ia. Temos verão, com sertão, com não também, né? Verão, não e sertão. Temos comparar com lugar, mesmo som, ó, ar, comparar lugar. Também reparem que no final de cada verso todas as palavras estão combinando
uma com as outras, ó. Alegria com simpatia. Aí nós temos lá boa, no segundo verso, com pessoa. Boa e pessoa. Então é só vocês colocarem, citarem aí algumas rimas. Agora na letra C, em quais versos essas palavras aparecem? Então vamos lá. Alegria, simpatia e dia, né, que são 3 palavras aí que rimam entre si, aparecem em que verso? Hein, pessoal? Daniel, Rafael, vamos lá, pessoal. José. Vou aguardar a resposta. Alegria aparece no primeiro, Isso. simpatia no quarto e dia no quinto. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Ó, só vou colocar a presença para Ana Bárbara, hein? E quem me garante que vocês estão aí? Ninguém está respondendo? Então, alegria no primeiro, simpatia no quarto e dia no quinto. Agora vamos verificar as outras rimas. José. José tá aí, José? José. Pessoal, sabe o que eu vou fazer? Conforme eu for chamando para responder, eu já vou colocar aqui na minha lista se está presente ou não. Porque aí também deixar para responder no final não vale, né? Eu vou escolher alguns alunos para responderem e aí eu já vou até adiantando a chamada. Vamos lá. José, tá aí? Não? Então vamos para outro. Tô aqui, meu microfone tá bugando muito, tia. Você tá conseguindo me Tá. escutar agora? Vamos lá. Você está na página 17? Tô. Tá. Alegria, simpatia e dia nós já fizemos. Boa e pessoa. Em quais versos estão essas palavras? Hein, José? Tia, posso responder? Fala, Rebeca. Boa e pessoa. Pessoa tá no terceiro verso e boa tá no segundo. Isso. Muito bem. É só olhar o verso aí, pessoal. Vocês estão com preguiça até de olhar. Então, boa e pessoa. Boa no segundo, pessoa no terceiro. Agora vamos ver aí verão, não e sertão. Ana Clara tá aí, Ana Clara? Tô. Verão tá no sexto, não tá no sétimo e sertão tá no 10º. Muito bem, isso aí. Verão está no sexto verso, não está no sétimo e sertão no 10º. Deixa eu ver aqui agora. Quem tá com o nome de Carla Silveira? Tá falando lá no chat. Júlia Paixão. Júlia? Tá, a internet de Sabrina tá caindo. Júlia, você tá na página 17? Ela tá respondendo no chat, pessoal. Então, fala para O mim. microfone dela tá ruim, eu acho. As palavras comparar e lugar estão em quais versos? Pode responder pelo chat. Você já está respondendo pelo chat? As palavras comparar e lugar estão em quais versos? É só você contar aí o verso, o número de verso.
Número 11. Comparar e lugar. Para a gente fechar aí a letra C. Alguém já deve ter contado aí, né, pessoal? Porque é só ver a palavra em que verso está. Se é no primeiro, se é no segundo, se é no quarto. Comparar e lugar. Para a gente fechar aí a letra C. Alguém já achou, pessoal? Eu já Não tem muito achei. não tem muito que procurar. É só olhar o verso aí no número 11. Fala, Daniel. Achou, Júlia? Alguns eu estou olhando a resposta aqui pelo chat, tá, pessoal? Quem já achou a resposta, pessoal? Porque ninguém Eu já respondeu achei, isso. Camille. Posso responder? Pode falar. Quem? Gabriel ou Ana? Gabriel falou e eu falo outro. Tá. Comparar tá no Gabriel. 8º. E lugar tá no 9º. Isso mesmo. Comparar tá no 8º verso e lugar está no 9º. Muito bem. A letra D é para marcar. Volte ao cordel, apresentado nas páginas 12 a 14, e observe as rimas nas outras estrofes. Em seguida, assinale a alternativa correta. As rimas desse cordel não apresentam regularidade, pois as palavras que rimam entre si aparecem em posições diferentes em cada estrofe, ou as rimas desse cordel apresentam regularidade, pois as palavras que rimam entre si aparecem sempre no primeiro, quarto e quinto versos, segundo e terceiro versos, sexto, sétimo e décimos versos e oitavo e nono versos em todas as estrofes. Nem precisa voltar lá na outra página. Na resposta da letra C, vocês já vão saber qual dessas duas afirmações está correta. É a primeira ou é a segunda? A segunda? A segunda. Muito bem. Então, letra D, segunda opção. Agora vamos à página 18. Número 12. Releia alguns versos do cordel. Bate forte o coração dessa cabra pé de serra. Uma das características do cordel é apresentar expressões regionais. Assinale a alternativa que apresenta o significado da expressão em destaque. O que significa cabra pé de serra? Homem que gosta de dançar, homem com pé em formato de serra, homem que trabalha com uma serra. O que significa isso aí? Hein, pessoal? Isso, Daniel. Homem que gosta de dançar. Rafael respondeu no chat, pessoal, tá certo. Então é a primeira opção. Ó, tô observando isso também, hein? O colega tá com o microfone ruim, mas ele tá colocando a resposta lá no chat. É um modo de participar. É um modo de eu saber que vocês estão aí, eu não estou aqui falando sozinha. Vamos lá, número 13. Em relação ao cordel Saudades do Meu Sertão, responda. Quem é o autor, pessoal? É só voltar lá no final do cordel. Quem é o autor? Isaías Gomes. Isaías Gomes, muito bem. Isso, muito bem. Qual é o público-alvo? Existe um público-alvo específico ou esse cordel foi feito para o público em geral? Isso, Daniel respondeu lá no chat. Todas as idades. Então, vocês vão colocar para todas as pessoas, público em geral. Qualquer pessoa que se interesse, né, por cordel. Então, no caso aí,
público em geral. Em que suporte esse cordel foi publicado? Eu falei quando expliquei cordel que eles eram narrados, né? Eles eram cantados, eles tiveram origem na oralidade e em seguida eles eram registrados onde? Em folhetos, tá? Em um folheto. E aí, para fechar essa parte de cordel, na página 19, neste capítulo você lê um cordel intitulado Saudades do Meu Sertão, a respeito de um sertanejo que sente falta de sua terra. A seguir, você vai ler um texto do poeta brasileiro Gonçalves Dias, que, em uma temporada em Portugal, escreve sobre a saudade de sua terra natal. Alguém já leu esse poema ou conhece Canção do Exílio? Não? Um poema aí muito famoso, né, do escritor Gonçalves Dias. E ele vai retratar uma época, né, uma temporada em Portugal, tá? E aí ele também, assim como o cordel que nós vimos ainda há pouco, né, na aula de redação, o poema Canção do Exílio também fala sobre a saudade que o eu lírico tem de sua terra natal. Então vamos lá, Canção do Exílio. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes. Vamos lá, quem pode ler? Vamos fazer aquela leitura aí coletiva. Quem pode ler o primeiro? Eu posso ler o primeiro. Ana. Quem pode ler o segundo? Daniel, não consigo. Gabriel Cabral, tá aí, Gabriel? Tô. Gabriel leu o segundo. Tá. Página 19. Ana Clara. Oi. Você leu o terceiro. Deixa eu ver mais quem. Júlia, tá aí, Júlia? Quem mais tá aí, pessoal? Dá um oi para eu saber. Pedro Lucas. Oi, tia. Pedro Lucas, lê o quarto. Tá na página 19? Tô na página 19, sim. Tá. Você vai ler a quarta estrofe. Deixa eu ver mais quem aqui. João Pedro saiu, pessoal? Tia, eu tinha saído por. Falhou o áudio, Rebeca. Rebeca? Cadê a Rebeca, pessoal? Rebeca saiu? Acho que ela caiu de novo, né? Vamos lá, pessoal. Faltam 2 estrofes. Quem pode ler para mim? Vocês estão muito parados hoje. Vamos lá. Eu posso ler uma. Rebeca, a Rebeca tá aí. Rebeca, você vai ler a quinta. São 2 versos, tá? E quem pode ler a última? Quer que eu leia a última também, tia? Tá. Já que a quinta é pequenininha, você lê as 2 últimas. Então vamos começar. Vamos lá. Canção do Exílio. Pode começar, Ana. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Gabriel. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Várzeas. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores.
Em cismar sozinho, à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem promessa. Primores. Terra tem primores. Que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, sem que eu volte pra lá. Sem que desfrute os primeiros que não encontro por Os cá. primores. Sem quinda aviste palmeiras, onde canto o sabiá. Isso. Aí embaixo tem um vocabulário, né, pessoal? Cismar, pensar muito. Gorjear, emitir som agradável. Primor, que apareceu aí umas 2 vezes, né, essa palavra. Significa encanto. Que ainda é o mesmo que ainda. E várzea, planície de inundação à margem de cursos da água. Número 1. Quais países o eu lírico está comparando? E aí? Antes do poema, eu li um trechinho. Através desse trecho e do que o eu lírico diz no poema, quais são os 2 países que ele está comparando? Hein, pessoal? Tô sentindo falta de Renan hoje aqui, porque Renan fala tudo. Renan, Ana Bárbara tá respondendo. Ó, Daniel respondeu lá no chat, está comparando Portugal com o Brasil. Isso aí, Brasil e Portugal, né? Olha lá. Reparem que o poeta, ele é brasileiro, né? O Gonçalves Dias. Tá lá escrito, ó, ler um texto do poeta brasileiro, ou seja, ele é brasileiro, porém, ele passa uma temporada em Portugal. E aí ele faz essa comparação entre Brasil e Portugal. Número 2. Saudades do meu sertão e Canção do Exílio apresentam uma temática semelhante. Que temática é essa? Os 2 retratam o quê? Qual é o assunto? De que o eu lírico fala aí? Do que ele mais sente falta? Qual é a temática? Daniel respondeu: os 2 querem voltar para sua terra natal. Isso, os 2 sentem saudade. Os 2 poemas falam sobre a saudade, né, que o eu lírico tem de sua terra natal. Reparem aí, na terceira estrofe, lida por Ana Clara, ele diz assim: em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Quando ele fala lá, ele está se referindo ao Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Aí na estrofe que Pedro Lucas leu, minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Já esse cá, ele está se referindo a Portugal, que é o lugar onde ele estava. Letra B. Além da temática, que outras características eles têm em comum? Esse poema aí, Canção do Exílio, além da temática ser saudade, né? A vontade de voltar para a terra natal, quais são outras características que eles têm em comum? Daniel botou no chat. Eles falam do sabiá. Mas em relação assim à estrutura, são poemas escritos em versos e estrofes ou são poemas visuais? Tem rima ou não tem rima? O que eles têm em comum?
São poemas escritos em versos e estrofes e possuem rima. Isso. Tanto Canção do Exílio quanto Saudades do Meu Sertão possuem a mesma estrutura, ou seja, eles são escritos em versos e estrofes e os dois apresentam rimas. Ó, Sabiá rima com lá no poema Canção do Exílio, aí na página 19. Né? Mas quais rimas tem aí? Morra para lá. Morra para lá. Onde? No caso, tem lá e cá, né? Lá e cá. Flores e amores na segunda estrofe. Flores, amores, primores, né? Ó, tem os mesmos sons finais. Muito bem. Então, fechamos essa página aí também. As próximas páginas, depois de transitividade verbal, é só texto, escrita. Vem também falando sobre um trabalho de cordel, que depois eu vou pensar em como fazê-lo com vocês. Então, agora nós vamos fechar o livro. Eita, derrubando tudo. Tá certa, Daniel. A resposta tá certa, sim. Deixa eu ver a hora aqui. Tá, 11h29. Então, vamos pegar o caderno de português, guardar o livro. Tempinho aí para vocês pegarem o caderno. Daniel disse que já pegou, muito bem. Podem colocar o cabeçalho, a data de hoje. E aí vocês vão escrever exercício de fixação. Exercício de fixação. Foi, pessoal? Foi, tia. Foi. Então, agora a gente vai fazer aí um exercício sobre a última matéria, né? Que foi transitividade verbal. A gente vai exercitar bastante isso aí. Então, vocês vão colocar no número 1, vou escrever aqui no chat também. Exercício de fixação, número 1. Classifique os verbos quanto à transitividade verbal e identifique os complementos
correspondentes. Classifique os verbos quanto à transitividade verbal. E identifique os complementos correspondentes a eles, classificando-os. Classifique os verbos quanto à transitividade verbal e identifique os complementos correspondentes a eles, classificando-os. Tá. Número 1 já está aí no chat. Letra A. Também já está aí. Letra B. Letra B também. Letra C. Isso, pode colocar R de resposta, ou quem quiser pode colocar a resposta ao lado da frase, porque a resposta é pequena. Então, pessoal, coloquei aí o número 1 no chat e as alternativas também. As letras também. Vai da letra A até a letra E. O que vocês irão fazer nessa tarefa? Classificar os verbos. Então, a primeira coisa que vocês irão fazer, achou o verbo? Sublinha, destaca, vai puxar uma setinha e classificar em verbo transitivo direto. Vou até colocar aqui o lembrete para vocês, tá? Ó. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto. Verbo intransitivo. Eu vou colar para você já, Sabrina. Deixa eu só terminar de escrever um negocinho aqui. Então, um lembrete aí para vocês classificarem os verbos. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto. Verbo intransitivo. E o que eu falei ontem. Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que também é chamado de bitransitivo. Também tem os verbos de ligação, mas eu não vou colocar aqui nesse lembrete, porque neste exercício eu não coloquei nenhum verbo de ligação, tá? Então, ó, para classificarem os verbos, o lembrete está aí. São esses verbos. E, professora, pode usar as siglas? Pode utilizar as siglas VTD, VTI. E além de vocês classificarem os verbos,
vocês também vão identificar e classificar os complementos verbais. Ou seja, vocês vão classificar os verbos e os complementos, tá? Então, agora eu vou colocar o lembrete dos complementos. Lembrando que os complementos verbais são os objetos, é aquilo que está após o verbo. Então, objeto direto. Ainda vou colocar mais uma colinha aqui, ó. Direto, sem preposição. Objeto indireto. Com preposição. E objeto direto e indireto, que é quando nós temos dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Então, estou enviando aí o lembrete do objeto, tá? Não coloquei verbo de ligação porque nenhuma frase aí eu pus com verbo de ligação. Então, para não confundir, pessoal, vocês podem utilizar as siglas, tá? Porém, vamos utilizar as siglas corretamente. VTD, verbo transitivo direto. VI, verbo intransitivo. Eu coloquei intransitivo lá em cima? Coloquei. As siglas dos complementos. Objeto direto. OD. São sempre as iniciais das palavras. Objeto indireto. OI. Tá? Então, quem quiser classificar utilizando as siglas, pode classificar, mas muito cuidado para não trocar aí as letras, porque tem gente que faz uma bagunça. Outra coisa também é separar. Achou o verbo? Sublinha, destaca, circula. Achou o complemento? Separa. Não é para fazer não é para sublinhar tudo de uma vez só, não. Porque você tem que mostrar qual é o termo que funciona como verbo e qual é o termo que funciona como complemento. Sublinhou tudo, é errado, tá? Pode falar, Carol. Eu vou mostrar aqui mais uma folha para vocês perceberem como vocês devem fazer. Ó, por exemplo, achou o verbo? Já sublinha. Puxa uma seta e classifica. Achou o complemento? Vai sublinhar, mas não vai sublinhar tudo junto, não. Ó. Uma linha só para os dois, não. Vai sublinhar o complemento, puxar uma seta e classificar embaixo. Dessa forma aqui. Tudo separadinho. Se for os dois, como é que fica mesmo a sigla? Quando for os dois, quando o verbo é direto e indireto ao mesmo tempo, aí você vai utilizar essa sigla aqui, ó. VTDI, que significa verbo transitivo, direto e indireto, ao mesmo tempo. VTDI, são as iniciais. Obrigada. E aí, um complemento vai ser direto e o outro complemento vai ser indireto. E aí vocês vão... Meu Deus do céu, o celular caiu. E aí vocês vão sublinhar tudo separado, tá? Se vai ter só o número 1, depende do tempo. Deixa eu ver aqui. Vai ter só o número 1, porque já são 11h42. Eu corrijo e faço a chamada. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem.
pegar aqui já a lista. Cadê aí, tia? Já? Uhum. Bom. Deixa eu perguntar aqui antes que eu me esqueça. Ver se o Lucas já não tá mais aí, né, pessoal? Lucas Felipe já não tá mais aí. Queria saber se ele achou a folha. O livro eu sei que ele achou. Então, pessoal, só para lembrar, quem entregou o trabalho de redação dentro do prazo ficou com 10 no teste. Quem está entregando agora, né, a partir de ontem, na verdade não deveria nem ser a partir de ontem. Saiu do prazo, eu já era para ter colocado valendo menos. Mas como eu informei ontem no Zap, que quem começar a entregar a partir de hoje, no caso de ontem, a nota vai ser 8, tá? Porque aí é injusto com quem entregou na data combinada. Exceto de Pedro Lucas, né? Porque, Pedro, você estava sem livro ou houve alguma coisa aqui esses dias que eu combinei com você de quando você entregasse o simulado, entregar a folha, não foi isso? É porque eu tô sem celular, só vou pegar no que vem. Ah, é isso aí, pessoal. Exceto Pedro Lucas, que relatou aqui para mim que está sem o celular, então por conta disso, ele não tem como enviar o trabalho pelo Zap nem pelo e-mail. E aí o trabalho dele continuará valendo 10, tá? Agora os outros é aquilo que eu já falei. Você também, Gabriel. O seu tá valendo 10. Porque, na verdade, eu fui até boazinha. Eu comecei a colocar valendo 8 a partir de ontem, para quem está entregando de ontem em diante, tá? Então, quem entregou até semana passada, estava valendo 10. Alguém tem contato com Stephanie? Stephanie não tem entrado nas aulas e ela também ainda não me entregou o trabalho. Ela falou, tia, que vai te entregar amanhã. Ah, tá. E aqueles que estão me entregando depois, o trabalho vale 8, tá? Vamos lá então, pessoal. Quem mais já conseguiu fazer? Eu tô fazendo a letra E agora. Tá. Igor não voltou, né? Entrou no início, não conseguiu. Acho que não. Quem tiver contato com ele, avisa que eu não sei se ele chegou a ver o recado que Lorena colocou no chat. Eu tenho o telefone dele, mas eu fiquei falando nele para participar das aulas, ele me bloqueou. Ah, então ele não quer participar, né? Então, Rafael, você comunica a ele, porque ele conseguiu entrar no início e falou Tia, mas que... ele bloqueou o Rafael, não tem como o Rafael mandar mensagem. Não tem como, ele me bloqueou. Eu vou ver se eu falo com ele. Eu falo com ele depois, tia. Tá, então, Júlia ou Daniel, eu não sei se ele chegou a ver a mensagem de tia Lorena. Ele pode ir à escola e trocar o livro, porque no início do ano, lembra que nós tivemos que trocar o livro, né, com a outra turma, então ele não conseguiu trocar, mas que ele pode estar
que ele pode trocar na secretaria, tá? E para não ter problema, depois eu vou deixar uma atividade na plataforma só para aqueles que ainda não fizeram trabalho, que não adquiriram um livro, que não têm a folha, enfim. Tem sempre uma desculpa dessas, né? A gente sabe. Mais alguém terminou? Eu, tia, Daniel. Daniel, mas quem? Acabei agora, tia. Pedro Lucas. Eu também, tia. Também já acabei. Rebeca, Ana Bárbara. Também. Então, vamos embora. Sabrina, Ana. Então, vamos lá, pessoal. Letra A. Ele sempre necessita de ajuda financeira. Qual é o verbo Transitivo. dessa frase? Necessita. Necessita. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro passo. Sublinha necessita. Puxa uma setinha embaixo de necessita. Qual é a classificação desse verbo? Transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Daniel falou indireto e Ana Bárbara? Indireto. Indireto. Verbo transitivo indireto. Está certinho. Por quê? Fazendo a pergunta ao verbo, não deixem de fazer a pergunta ao verbo, tá? Quem necessita de alguma coisa ou de alguém. Então, a pergunta que nós teríamos que fazer aí em cima do verbo necessitar é: necessita de quê? Essa é a pergunta, vocês podem colocar aí. Necessita de quê? Reparem que na pergunta a preposição de já aparece. De quê? A mesma preposição que vai aparecer no complemento. Então, quando tem preposição, quando o complemento é ligado ao verbo por meio de uma preposição, significa que o verbo e o complemento serão indiretos. Então, tá certinho. Embaixo de necessita, VTI, que significa verbo transitivo indireto. Quem quiser Hoje eu não coloquei escrever VTB, não. Coloquei só verbo transitivo indireto. verbo transitivo indireto. Você escreveu? Eu escrevi, não botei a sigla, não. Não tem problema. Quem preferir escrever, pode escrever verbo transitivo indireto. E quem quiser colocar só VTI, também ok. Necessita de quê? Qual é o complemento verbal? Ajuda financeira. De ajuda financeira. Só de ajuda financeira. Não pode deixar nenhuma palavra sobrando. Então, vocês agora vão sublinhar separadamente. Não é para sublinhar necessita de ajuda financeira tudo junto. Necessita sozinho, o verbo. Agora vocês vão sublinhar separadamente. De ajuda financeira. De ajuda financeira é o complemento do verbo necessitar. Necessita de quê? De ajuda financeira. O complemento é chamado de objeto. Esse objeto é direto ou indireto? Indireto. Indireto, porque eu não posso ter um verbo transitivo indireto e um complemento diferente. Então, OI, verbo transitivo indireto e objeto indireto. OI. Embaixo de ajuda financeira, seta, OI. Ou quem quiser escreva, tá? Objeto indireto. Agora vamos para a letra B. Jogamos futebol o dia inteiro. Qual é o verbo da frase? Jogamos. Jogamos. Então já faz aí, sublinha, circula, puxa uma seta. Qual é a pergunta que nós iremos fazer a esse verbo? Jogamos o quê? Jogamos o
quê? Não deixem de escrever. Jogamos o quê? Qual é a resposta? A resposta do quê? Pergunta. Jogamos o quê? O que Futebol. eles jogaram? Futebol. Futebol, né? Então, aí embaixo de jogamos, nós temos um verbo transitivo. Por que transitivo? Porque ele necessita de complemento. Esse verbo é transitivo direto ou indireto? Direto. 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 Então, embaixo de jogamos, vocês irão colocar V, T, D. Ou vamos escrever verbo transitivo direto. O complemento de jogamos é o quê? Futebol. Futebol. O dia inteiro recebe uma outra classificação que nós não iremos ver agora. Então, aí o complemento de jogamos, futebol. Futebol, objeto direto ou indireto? Direto. Direto. Então, aí vocês vão sublinhar a palavra futebol, puxar uma seta e colocar OD, ou objeto direto. Estão acertando, pessoal? Ana Bárbara, Daniel, Sim. eu sei que estão. Estão falando Sim. a resposta certa. Agora vamos para a letra C. Minha mãe precisa de ajuda. Qual é o verbo? Precisa. Precisa. Vamos sublinhar. Qual é a pergunta exigida por esse verbo? Precisa de quê? Precisa de quê? De quê? De quê? Quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. No caso aí é de quê? Precisa de quê? Então esse verbo vai ser classificado como? Indireto. Transitivo, indireto. Verbo transitivo indireto. VTI. Qual é o termo? Isso, verbo transitivo indireto. Precisa de quê? De ajuda. Isso, de ajuda. Qual é o termo que completa? De ajuda. Então, em de ajuda, vocês vão sublinhar separadamente. Reparem, na pergunta apareceu a preposição de. Precisa de quê? No complemento, a mesma preposição, de ajuda. Portanto, o verbo e o complemento serão diretos ou indiretos? Indiretos. Hã? Indiretos. Indiretos, por conta da Ô, preposição. tia, qual é a sigla de objeto indireto e direto? Dos dois ao mesmo tempo? Não, um de cada vez. Objeto direto é OD. O de objeto e D de direto. E objeto indireto, O de objeto e I de indireto. No caso aí, de ajuda é OI, objeto indireto. Ainda não fiz a chamada não, Gabriel. Vou fazer já já. Gabriel, não esquece de me enviar o trabalho, tá? Então, vamos para a letra D. Vamos ver quem vai acertar essa, hein? Doaram brinquedos às crianças do orfanato. Qual é o verbo? Doaram. Doaram. E aí? Como assim? Perguntas? Como assim? Como assim? Eu que quero saber. Doaram é o verbo. Já Quer sublinharam saber aí. se é verbo transitivo ou intransitivo? Ou a pergunta? É, o que vocês quiserem me falar. E aí? Quem classificou esse aí? Eu classifiquei, Verbo tia, mas eu não sei se tá transitivo certo. direto e indireto.
Ana Bárbara falou a resposta dela. E você, Daniel? Eu coloquei a mesma coisa. Mais alguém colocou a mesma coisa? Eu. Certíssimo, tá? Doaram. Esse verbo exige não só uma pergunta, mas duas, tá? Porque quem doa, doa alguma coisa a alguém. Então, são duas perguntas que nós faremos ao verbo. Dou o que a Ou quem? Né? Doaram o que a quem? Então, quando fazemos duas perguntas, significa que o verbo é o quê? Transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, vocês vão sublinhar doaram, vão puxar uma seta embaixo de doaram, vão escrever, quem preferir, verbo transitivo direto e indireto. Ou quem preferir pode utilizar só as siglas. As siglas é a primeira letra de cada palavra. Verbo, V. Transitivo, T. Direto, D. Indireto, I. VT, DI. Se eu faço duas perguntas ao verbo, significa que serão dois objetos. objetos, dois complementos. E eu vou classificá-los separadamente, tá? Vamos ver, a gente descobre os complementos através da pergunta. Então, vamos à primeira pergunta. Doaram o quê? Brinquedos. Brinquedos. Brinquedos é o primeiro complemento. Sublinhe brinquedos. Esse complemento é direto ou indireto? Direto. Direto, porque não tem preposição nenhuma. Há apenas uma palavra que é um substantivo, tá? Então, brinquedos, OD. Agora vamos voltar à segunda pergunta. Doaram a quem? As As crianças. crianças do orfanato. As crianças do orfanato. Esse complemento vai ser o quê? Indireto. Indireto, OI. OI. Lembram que eu falei que esse A, quando vem acentuado com... Quando aparece o acento indicador de crase, significa que há uma preposição ali? Sim. Então, aí, ó, esse AIS Sim. significa que ali há a fusão de um artigo definido com uma preposição. Por isso, o objeto é indireto. E para fechar, a letra E, os alunos viajaram. Qual é o verbo? Viajaram. Viajaram. Qual é o tipo de verbo? Transitivo direto? Verbo Intransitivo. intransitivo. Isso. Agora o verbo é intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Os alunos viajaram. Eu preciso colocar um termo aí para complementar? Viajaram? Hein, Não. pessoal? Não. Não. Então, viajaram, verbo intransitivo, VI. Agora esquecem o T, tá? É VI. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá com alguma dúvida? Se aí, no caso, não tem objeto, né? Aí não tem objeto. Porque esse in na frente de transitivo, intransitivo, significa que o verbo não precisa de complemento. Então não tem os objetos. A classificação é só no verbo. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então vamos à chamada Ana Bárbara, Presente. Ana Clara.